Só um minutinho. Então, hoje, pessoal, o que que nós vamos falar aqui? O tema de hoje vai ser empreender em casal. Como superar desafios e construir o sonho juntos. Então, hoje, pessoal, quem que vai estar participando aqui com a gente? Deixa eu falar Eu aqui não tô quem vai conseguindo. ser. Ô, Tom, não entrei. Chamar ela aqui, deixa eu convidar ela aqui pelo Instagram. Bacana. Pois aqui, já vamos ver se ela conecta aqui, tá? Então, hoje, a nossa VIP é especialista em vendas, em relacionamento, com sólida experiência desenvolvida na área comercial, como coordenadora de franquias, atuando com diversas marcas em diversos segmentos e como consultora de marketing de relacionamento, parceira de negócios da Sonhando Futuro. Ela tem a formação em secretariado executivo e graduação em marketing pela Unip. Ela que me atura as minhas loucuras, ela que está sempre comigo, ela que é minha companheira de vida. Agora com vocês, Ana Bonil. Boa Seja muito bem-vinda, noite! Ana. Puxa, que apresentação, hein? Viu Muito só? feliz de estar aqui. Já estava com saudades, né? Faz um tempinho que não estava participando dessas lives também. Essas últimas semanas recheadas aí de conhecimento, grandes pessoas especiais vieram aqui compartilhar conosco, né, Everton? Então, isso aqui deixa a gente bem feliz, né? E hoje poder estar aqui falando um pouquinho de um assunto tão interessante e que a gente vem aí trabalhando aí já há muito tempo e compartilhar um pouquinho das nossas experiências, que é o empreendedorismo casal, né? É um prazer estar aqui com nossos convidados, pessoas queridas, familiares também nos prestigiando, e a gente poder aqui compartilhar um pouquinho de conhecimento. Eu falo que a live, a internet, essa oportunidade é muito interessante, né? A gente conhecer, aprender com o outro, poder compartilhar, poder se aprimorar, né? Então a gente está aqui para trocar experiências e poder passar o nosso melhor e o conhecimento aí do nosso dia a dia um pouquinho, né, Everton? Eu acho que é isso que agrega valor para todos nós. É um prazer estar aqui com vocês. Que bacana, seja muito bem-vinda, Ana. Então, é muito legal de hoje aí, porque Sim, realmente é um tema que hoje, até pegando alguns dados aí, 25% aí de empresas aí de pequeno porte, normalmente eles atuam em casal, né? Então, sim, um número bem interessante e é importante, né, que haja uma sinergia, que haja um entendimento aí para que realmente as coisas fluam, né? sim, com Porque certeza. é algo que você sai da parte, vamos por assim, do relacionamento, né, pessoal, para um relacionamento empresarial. Então, como lidar com Sim, essas situações, né? Como fazer para que o negócio realmente flua e você consiga até, de certa maneira, separar, né, essa parte pessoal do profissional. Então, sim. essa é a ideia aí que a gente está trazendo Uhum. hoje aqui, e é isso que a Ana aí, como especialista aí na live de hoje, vai estar contando um pouquinho para nós de como isso acontece, como que é feito essa movimentação, né? E como o que que a gente de repente pode dar de dica, pode estar comentando aí para o pessoal, né? Até para de repente com troca, né, de experiência aí. A gente já Sim. atuando aí no juntos aí desde 2012, 14, praticamente, né? 14. É, 2012 eu saí, fui empreender, daí teve um período que eu fiz sozinho, daí depois a Ana veio participar junto comigo, né? Então foi bem interessante. No começo tivemos alguns desafios, depois o negócio começou a engrenar melhor, Renan, né? Então é essa que é a ideia aí. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aí para todos vocês, tá? com Então certeza. bacana.
Então, Ana, como sempre aqui, eu separo umas perguntas aqui Sim, para quem é o nosso especialista aqui. com certeza, estamos aqui. Pergunta, a primeira pergunta que eu faço aqui é o seguinte: qual a importância de ter um casamento saudável antes do casal decidir empreender juntos? O que você Hum. poderia falar para nós sobre essa pergunta? Olha, Everton, essa pergunta ela é imprescindível para a gente poder discutir aqui um pouquinho, né? E a gente poder aí desenrolar nosso tema. Bem, é muito importante, né? E aqui a gente está falando de casamento. Eu digo que assim, o casamento é a instituição mais sagrada que existe, né? Então, assim, o casamento ele é a primícia de todos os passos para você poder seguir aí no empreendedorismo em casal, tá? Então eu falo que a maior primícia que você tem que ter, esse tesouro e guardar, é a proteção do casamento, tá? Isso a gente falando em casal ou também qualquer outra relação, né? Porque sempre essa blindagem é muito importante, né? Porque o que que acontece, Everton? A gente está falando aqui de empreendedorismo em casal. Mas o empreender, de uma forma geral, ele é um desafio diário, né? Você nunca tem um dia igual o outro. Então, a proteção do casamento, como instituição, ela é o seu bem maior, né? Então, nada pode afetar o casamento, a instituição sagrada. E o que que é interessante também na sua pergunta? A união familiar. Por quê? Todos têm que estar alinhados no mesmo propósito, no mesmo objetivo, né? Isso a gente tem desde quando a gente tem uma relação com alguém, mas também isso vai ser levado no empreendedorismo, né? Então é muito importante esse alinhamento. E às vezes, o que que a gente percebe hoje, né? Por uma questão até de falta de conhecimento, às vezes dá aquele frio na barriga. Puxa, vou investir com a minha esposa, dá aquela insegurança, será que vai dar certo, né? Às vezes na relação tem alguns desafios já, então às vezes a falta de conhecimento e também a falta de reconhecimento da virtude do outro e até as diferenças de cada um. Porque o que que é o casamento? Na realidade, o casamento, ele puxa os nossos botões. É onde você, na realidade, é quem você é realmente com o seu parceiro, né? Então, esse friozinho na barriga, esse temor um pouquinho pode gerar uma insegurança. Então, a importância de um casamento saudável. Parece que nesse primeiro momento é um grande desafio esse alinhamento, né? Mas com um bom planejamento, uma predisposição, é muito possível, sim, essa relação poder se estender para os negócios, né? E ter grande sucesso, grandes êxitos. O que que eu falo, Everton? Parece que é tão assim desafiador, mas é tudo muito simples. Por quê? Tudo isso, essa relação, né, parceria, homem e mulher, se a gente voltar lá no Jardim do Éden, o nosso Deus já deixou tudo pronto para a gente quando ele nos criou. Olha que interessante, né? Então, Deus é muito perfeito na hora da identificação dos papéis. Se a gente voltar lá um pouquinho, né, eu até separei um versículo aqui da Gênesis 2:18, que o próprio Deus diz: Não é bom que o homem vive só, né? Farei para ele uma auxiliadora idônea. Olha que interessante, né? Para essa troca mesmo, porque se a gente for entender, o homem no jardim já tinha tudo, né? E mesmo assim, ele precisava se relacionar. Então, o próprio Deus percebeu essa dificuldade que teria e criou através do homem. Olha que interessante, né? Então, o que que isso faz a gente poder refletir? O papel da mulher, de uma certa forma, né, independente das áreas, dentro de casa, ela é um papel de auxiliadora já. Ela nasceu com esse papel. É interessante. É um pouco assustador, porque não é você ser, alguém vai mandar em mim, não, você é auxiliador e dona. Então, o que que a gente fala aqui? De uma parceria, né? Uma ordem, uma parceria lado a lado, né? Isso é muito interessante levar para o empreendedorismo, porque a mulher, ela tem um poder de influência muito grande, né? Se ela souber usar isso, ela
usando isso, pode perceber nos lares, né? O papel da mãe, a mulher é mais emotiva, ela enxerga algumas coisas que o homem não enxerga, ela já foi preparada para isso. Então, isso, de uma forma alinhada, reflete positivamente nos negócios, né? E o homem, na realidade, ele já nasceu com o papel de caçador, o líder, o provedor. Então, são dois papéis já existentes, cabeça e corpo. Só que um depende do outro. A cabeça sozinha, ela não vai funcionar. Ela vai até aqui. Quem que vai movimentar ela? O corpo. Você percebe essa união? Então, isso daí é muito interessante. Então, quando o casamento já é saudável, né? Isso só vai aprimorar aí e ter resultado positivo no negócio. E eu falo, muito interessante, quando você casa, você já vai estar participando, aí aderindo o segmento de prestação de serviço. Um vai prestar serviço para o outro. Quando isso é levado aos negócios, também isso vai acontecer. Só que com um diferencial, existe uma responsabilidade a mais ali, porque você vai ter pessoas ali que vai estar se inspirando em você e nos seus, em você e na sua esposa, de uma certa forma. Por quê, Everton? Não tem como separar. A empresa é reflexo do dono, né? Então, assim, a questão familiar, o casamento saudável, essa união, ela é muito importante para o negócio. Por quê? Casais inteligentes, esses casais enriquecem juntos. São duas forças. Desde que você olhe isso, né, e saiba usar, ter humildade de reconhecer e aceitar isso um pouco. Então, são duas forças que você tem. Até um tema de um livro, né, quando a gente fala isso. Então, é importante dizer que o casamento e o empreendedorismo são projetos de vida, né? Um vai ser consequência do outro. Então tem que ter muito esse alinhamento, essa comunhão de objetivo para construir essa trajetória a grandes passos, porque não é uma trajetória que já é pronta, como o casamento também não é pronto. Você concorda? Então a importância dessa estabilidade da base, né? Isso jamais pode ser tocado no tocante aí aos negócios. Você entendeu? É guardar esse tesouro que você tem, né? Então, o que eu falo, se você tem essa parceria, o processo, esse ajuste pode até ser um pouco doloroso, né? Mas sempre você tem que olhar para esse propósito, a extensão desse propósito você vai levar para os negócios. Então, acho que um casamento saudável, ele é a construção aí, a base, o maior pilar com resultado no empreendedorismo em casal e um resultado positivo, tá? Ou Isso seja, a que a gente gente entende. tem dois desafios, né? Desafio normal, que é o casamento, Sim, e é, quando você resolve empreender, você tem um outro desafio, né? Então, ou sim, seja, é, é importante exatamente isso, né? Então, por exemplo, quem pretende um dia empreender, ou quem já empreende hoje, percebe isso, né? Porque se o casamento estiver bem alinhado, bem estruturado, você vai ter desafios quando você empreende. com certeza. E se você tem desafios grandes ali na hora de empreender e teu casamento não tiver realmente do jeito que tem que ser, corre o risco de perder o negócio e perder o Não gosto de perder casamento, o casamento. Sim, né? Porque se você tiver com o casamento estruturado e decidir empreender, você já vai ter o ter, risco. já vai ser complicado, né? Desafiador, O é. casamento estando legal. Agora, se ainda tem a dificuldade no casamento, nossa, o negócio vai virar um Com terror, certeza. né? Mas Então, aí acho que o desafio, Everton, o que que é? É essa ordem de valores, Uhum, né? Que as pessoas têm que entender, né? Nunca vai ser o negócio primeiro que o casamento, né? Então, se a gente começa a entender os papéis de cada um dentro de um casamento, até numa família, isso vai somar no negócio. E às vezes essa ordem, porque as pessoas às vezes começam a empreender, Everton, por necessidade e não por uhum, oportunidade, né? uhum. Não existe talvez uma preparação, às vezes, para você poder empreender, porque hoje, às vezes, a necessidade ela vem primeiro, e aí você tem que corrigir isso no caminho, e isso interfere automaticamente na sua família. Então, é o que eu falo, a base, a estrutura
familiar, ela jamais pode ser mexida, porque ela é uma instituição sagrada, né? Então tem que Uhum. ter esse conceito muito claro que contempla o que você está falando. Isso aí, ou seja, primeiro ajustamento, daí você falou, ó, agora vamos pensar nesse projeto aí de empreender. Sim, com Você já certeza. entra na necessidade, você já tá, cara, já começa a ter que correr atrás aí de algo e ainda tem os conflitos aí do casamento. Nossa, o negócio É, começa atrito para uma todo bola de lado. neve. Então, os Com desafios são certeza, maiores, né? Então, ou com seja, tem que certeza. ser bem forte aí para realmente o negócio acontecer, porque só empreender sem você ter esse estresse aí de casamento já é um desafio, né? Fio. Ainda com o casamento abalado, fica pior ainda, né? Então, acho que essa que é a dica aí, de repente, para a gente avançar. Então, legal, Ana. Outra perguntinha agora aqui que eu separei. Vamos para o próximo item aqui, ó. Como Sim, você enxerga o autoconhecimento e um planejamento assertivo para iniciar esse projeto de empreender a dois? Como que você vê a parte aí dos dois se autoconhecer, a gente fazer o sim, autoconhecimento, mas também um sim, conhecer o outro, né, na verdade, aí, né? sim. Isso é primordial, Everton, porque o autoconhecimento é a gestão das emoções, né? Você se Uhum, conhecer. A gente fala muito hoje de inteligência emocional, como gerir as emoções, né? Então, eu falo que isso daí é a primeira parte dessa cadeia, né? Por quê? É através desse autoconhecimento que você vai se deparar com as suas fraquezas e as suas virtudes e forças, né? Agora, o maior uhum, desafio, o que que é? Você reconhecer e ter a humildade de trabalhar nelas, né? E o autoconhecimento, ele vai poder o quê? Te fornecer essas informações. A gente fala hoje, o mercado, né? Essa questão do desenvolvimento pessoal, a gente tem muito material, muita ferramenta que acaba identificando. Por exemplo, nós dois somos completamente perfis, né, diferenciados. Então a gente entendeu no nosso negócio que cada um vai cuidar. Então quando você entende isso, né, você consegue trabalhar de uma forma mais tranquila. Então isso é muito importante. E claro, com o autoconhecimento, a questão de um planejamento assertivo, né? E eu fico feliz porque hoje a gente tem muitas oportunidades. Você tem informações do Sebrae para você se planejar, começar um negócio do zero, pequenininho. A gente tem ferramentas para se autoconhecer. Então, isso é muito importante. E o que que vai agregar tudo isso, Everton? As diferenças, muitas vezes também, vai fazer você se unir mais. Então, eu vejo que tanto no casamento como no negócio, só vai ter essa proximidade do casal, né? Então, é algo muito positivo quando você faz isso de uma forma sadia, com preparação, com planejamento, entendeu? Conhecendo aí, porque a gente entra também numa questão de entender como que está esse mercado para o empreendedorismo, o que que eu vou empreender, o que que eu uhum. tenho afinidade, o que que vai me gerar um resultado, né? Eu vou deixar a minha carreira corporativa e a minha esposa vai tocar o negócio. E eu falo isso, Everton, na prática, porque são 9 anos atendendo casais aí comercializando franquias. E eu me deparei com várias situações de tanto investidores que investiam no negócio, que não queria colocar a mão na massa e nada deixar a esposa despreparada para tocar, ou vice-versa. Então não tinha muito essa preparação. Ah, eu quero comprar um negócio para minha esposa tocar para ela não ficar em casa. Então, assim, existem alguns conceitos meio caseiros ainda, que é assim, ah, botou um negócio, então eu vou guardar um dinheiro, mas eu não vou colocar a mão na massa, eu vou deixar ela tocar. E não é muito assim que funciona. Quando a gente fala em casal, a gente precisa entender que tem uma força-tarefa dos dois, em papéis diferentes, mas tem que existir, né? Porque quem vai identificar o negócio para você poder empreender, você vai escolher, você vai entender a sua necessidade atual, em que momento que você está, puxa, os dois vão trabalhar, os dois têm condição de investir em um negócio alto e já começar a trabalhar, não, vou começar pequenininho, vou começar a estudar. Então, conhecer o mercado, né? A questão de você ter um bom plano de negócio, porque um negócio ele tem um período de maturação.
né? Então, é muito importante essa preparação. E a gente hoje tem várias modalidades de negócio. A gente fala hoje do marketing digital. Você pode começar um negócio dentro da sua casa, com o que você tem. A gente fala do conceito de franquia hoje, que cresceu muito. Então, eu falo que isso é muito importante ter esse alinhamento do autoconhecimento, o planejamento e um bom plano de negócio para você construir aí esse projeto. Isso vai trazer o que de benefício? Quando você se conhece, a pessoa certa, no lugar certo, automaticamente ela tem mais confiança. Então, isso vai gerar confiança. Essa preparação vai gerar uma comunicação muito mais assertiva e respeituosa, a empatia. Então, isso tudo vai ser as condições que você vai ter para gerir um negócio de sucesso, né? Em parceria aí com o seu marido, com a sua esposa. Então é muito importante o primeiro passo, esse autoconhecimento, né? E a blindagem do seu casamento. Então eu falo que é uma cadeia. São passos que você vai estar aí se avaliando para você poder, né, entrar aí no empreendedorismo, né? E a gente fica bem feliz porque isso é muito importante, né? E a gente tem aí pilares, tem informações com clareza, né? Você consegue aí ter essa base nessa construção, tá? Então isso é primordial o autoconhecimento para você poder ter sucesso no seu negócio. Eu vejo dessa forma. E é bem legal isso daí que a Ana está falando, que é o quê? É um negócio interessante, né? Porque, por exemplo, a gente sempre percebia que nós éramos diferentes, né? Eu e a Sim, Ana, cada um tem um jeito diferente, né? E isso é interessante, porque a gente realmente descobriu o que, que nós tínhamos diferente depois que a gente fez. É uma ferramenta, né, que a gente utiliza, inclusive aqui junto na nossa consultoria, a gente tem essa ferramenta aqui, de repente quem quiser saber mais pode estar perguntando para a gente, mas é uma ferramenta de análise comportamental. Então, o que comportamental. que é o bacana? Você começa a entender qual que é o perfil de um e qual que é o perfil de outro. Por que que um age de uma forma e o outro age de outra forma, né? Então, por exemplo, a Ana, ela é bem comunicativa. Ela chega num local, ela faz amizade com todo mundo, né? Então, ela já é toda espontânea. Eu, por outro lado, eu já sou mais fechado, né? Então, eu sou mais técnico, vamos por assim. Ela já é mais pessoas, eu sou mais tarefas, né? Então, o que que acontece? Você começa a perceber por que que um funciona de um jeito, outro do outro. E isso é importante porque até na hora de você se relacionar, daí até mesmo fora do empreendedorismo, você, como casal mesmo, né? Quando você conhece o perfil do outro, você sabe o que que um tem de pontos positivos, o outro, qual que é os pontos que pode ser melhorado, né? E com isso você consegue realmente criar uma relação melhor, o casal, né? E isso também você leva para a empresa. E o que que é o bacana? Quando você conhece essa ferramenta aí de perfil comportamental, isso daí você vai aplicar também nos seus colaboradores. Então, hoje se usa o termo, né? Colocar a pessoa certa no lugar certo. Certa no lugar certo. Então, é exatamente isso. Você vai colocar a pessoa certa no lugar certo na hora que você conhece como que funciona. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa muito comunicativa, igual a Ana, para ela ficar o dia inteiro atrás de uma planilha de Excel, ela começa a se descabelar. Não dá certo. Agora, a Ana, entrando em contato com os clientes, conversando, batendo papo, nossa, é o que ela gosta, entendeu? Então, ou seja, ela tem essa facilidade. A mesma coisa, eu, por exemplo, eu já sou mais fechado. Então, o que que é?
Eu já fico mais, por exemplo, fazendo essa parte mais estratégica, mexendo mais com planilhas, organizando, estruturando o negócio, como que a gente vai fazer, né? Pensando mais analiticamente ali o que que vai ser feito. Então, é até uma forma do quê? De você separar as atividades dentro da tua empresa. Porque na hora que você conhece o que cada um tem de melhor, ela é muito melhor ela conversando, criando relacionamento, do que eu, né? Então, vamos pôr quem é melhor nessa posição, né? E eu, pelo contrário, sou muito melhor mexendo com Excel, fazendo planilhas, fazendo outras coisas. Até por isso que também acaba sendo engenheiro, né? Porque já é meio que a área que a gente atua, né? Então, isso que é bacana, que daí você começa a entender melhor por que que a gente age de determinadas formas. Então, é bem interessante. Então, quem tiver curiosidade, quiser saber mais, também chama a gente aí pelo WhatsApp, entra aqui, tem um link lá no Instagram, chama a gente aí também, que a gente faz também esse trabalho de fazer essa análise comportamental. Então, gera um relatório, você vai saber certinho qual que é o teu perfil, quais são as características desse perfil. Então, é bem interessante aí, para o casal saber, tá? É bem legal. Então, acho que é isso aí que a Ana quis passar aí, né? A gente ter esse autoconhecimento, a gente saber como que a gente funciona, né? E o que que a gente tem de Isso pontos aí, bons aí, com né? certeza. Para E alavancar ainda respeitar. mais o negócio, né? Com certeza, Everton. E respeitar. Eu acho que é importante também respeitar, né? Uhum, Porque eu vejo que assim, o casamento e o empreendedorismo, quando tem um desafio, você tem que sempre separar a pessoa do problema. Você tem um desafio, mas você não pode vincular muitas vezes a pessoa. Cada um tem um perfil. Então, entender e respeitar, né? uhum. Respeitar o perfil do outro e entender que você não é 100% em tudo. Então, quando tem essa humildade no casal, esse entrosamento, que é lá da base do casamento, isso vai repercutir nos negócios, né? E também, Everton, o negócio é uma escola, nem um dia é igual ao outro. Você vai estar se desenvolvendo. Então, o autoconhecimento é muito importante, né? Para você poder ter resultado, tá? Empreendedorismo tem uma palavra aí que agora está na moda, que é lifelong learning. É você aprender ao longo da sua Aprender vida. Ou seja, contínua a você vida. que decide empreender, você tem que estar sempre melhorando, é melhoria contínua, Sempre né? aberto, Então, isso não contínua, só para com quem está certeza. empreendendo, mas quem também trabalha, principalmente hoje aí com a parte, quem tem um emprego, vamos por assim, não quem trabalha, quem tem hoje um emprego, quem trabalha em uma empresa, né? É, é fundamental estar sempre aí nesse negócio de estar se atualizando, porque as Uhum. mudanças estão muito rápidas. Então, quem não tiver antenado tem sérios riscos aí, de repente, de ser ultrapassado por outras pessoas que estão mais atentas, Pessoas. né? É bacana. E aqui, até aproveitando isso daí que eu falei, eu queria até pôr um ponto aqui, que acho que é importante nessa parte aqui, quando a gente fala de empreendedorismo, tá? É, um negócio que eu queria até perguntar, vamos ver quem saberia me responder aqui. Vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal aí que está assistindo a gente. É, qual a diferença um emprego e um trabalho? Alguém sabe me responder? Quem acertar, a gente vai ver aí. O que é isso aqui? Quer dizer, evoluir um pouco a cada dia de que país. Isso aí, Matheus, certinho. E qual que é a diferença aí entre emprego e trabalho? Alguém sabe? Não falou nada ainda não. Legal. Então, vou ficar aqui, ó. Quando você decide empreender, né? O que é normal? Normalmente a gente trabalha em uma empresa, né? Onde, na verdade, a gente tem um emprego quando a gente está numa empresa. Emprego é a oportunidade que nos dão a desenvolver o nosso trabalho. Isso, é mais ou menos isso aí, Elton, que eu quero falar. Então, qual que é a ideia? O emprego
O emprego, você tem lá, você é CLT, você tem teu emprego, você tem lá no final do mês, lá tem o dinheiro caindo na tua conta, você fez suas atividades lá, e ela vai te pagar, a empresa vai te pagar, né? E é diferente do quê? Do trabalho. O trabalho, por exemplo, a dona do lar, ela faz os trabalhos dela, muitas vezes não recebe nada, né? E o que que é interessante? Quando você decide empreender, isso daí pode acontecer. O que que pode acontecer? Que você vai trabalhar muito, então você vai ter um trabalho mais um emprego. E muitas vezes no empreendedorismo, esse teu trabalho, por um tempo, você não vai ganhar nada. Então, é importante ter essa mentalidade do quê? Que muitas vezes as pessoas elas querem fazer uma atividade pensando sempre em receber, que é o normal, né? Porque a gente está acostumado em ter um emprego, né? Então, as pessoas querem fazer alguma coisa e quer alguma coisa em troca. Mas o que é interessante é isso. Quando você decide empreender, muitas vezes você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e vai levar tempo para realmente você conseguir pôr dinheiro no teu bolso. E hoje tem uma série de empresários aí que hoje trabalham e, falar a verdade, os funcionários, os colaboradores deles recebem até mais do que ele. Ou seja, ele tem que pagar todas as contas, tem que pagar o colaborador e vai ver, de repente, o que ele está pondo no bolso é menos do que ele paga para os funcionários dele, tá? Então, acho que isso daqui é um ponto legal. Quem, de repente, tem essa intenção de empreender, ou já tem um negócio, né? Então, é uma situação muito interessante a gente entender o que que é o emprego e o que que é trabalho. E é até bacana esse conceito, até ele vem daquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu já deve conhecer aí um pouco mais o assunto, mas ele fala exatamente isso, porque o pai rico dele ensinava ele a exatamente a trabalhar de graça, porque ele falou, a hora que você quiser empreender, se você trabalha, faz as coisas sem essa intenção de querer dinheiro, eu só faço se eu ganhar dinheiro, eu só faço se eu receber, eu só faço se tiver alguma coisa em troca. Ele falou: se você não mudar essa mentalidade, o dia que você decidir empreender e o negócio tiver os desafios, você vai desistir. Você vai parar, né? Então, é isso que é o interessante aí, é um ponto até que eu estou pondo aí, até no sentido de abrir a visão nesse sentido, né? Da gente pensar no negócio como, inicialmente, a gente vai ter bastante trabalho e talvez o retorno não vai ser igual a gente estar no emprego, né? Mas isso a ideia é que seja por um período, até você realmente conseguir fazer o negócio acontecer, né? Então, essa que é a ideia do negócio. E a ideia do negócio em si, para que é? Por que que você abre um negócio? Você abre um negócio para dar emprego para outras pessoas, né? Por quê? Se você abrir um negócio para também você querer ficar sozinho lá, você vai trabalhar muito mais do que você, de repente, ser um funcionário, né? E muitas vezes você não tem vida. Então, pense no negócio como sendo algo que você vai construir para gerar empregos. E não que vai ser um negócio que você vai abrir para só você trabalhar. Entendeu? Porque você trabalhando sozinho, o negócio talvez não vai vingar do jeito que você espera, porque tudo vai depender de você. Então, ou seja, se você não trabalha, não entra dinheiro, se você fica doente, você não gera renda, ou seja, você, na verdade, acaba não sendo um empresário, você acaba sendo um empresidiário, né? Você fica preso no negócio ali, né? Então, acho que é interessante, é um ponto para a gente pensar aí também. Mas legal, eu falei demais, vamos para a terceira pergunta, Ana. Como separar a vida pessoal da profissional? Quais são as dicas para ter interesses em comum e uma vida financeira compartilhada? Fala um pouquinho para a Puxa, gente aí.
Nossa, isso é muito importante, Everton, essa questão, né? Porque tá tudo junto, meio ali, praticamente meio misturado, né? Mas existe uma blindagem, vamos dizer assim, uma porta, né? Lembra que eu falei que a base é o casamento? Isso jamais pode ser tocado. Então, o que que eu falo? Na hora que você está na empresa, ali o sangue pode estar fervendo, pode acontecer algumas situações desafiadoras, mas saiu dali, não levar os problemas para casa. Parece que é Uhum. bonito falar isso, né? E simples, mas a gente às vezes sabe que não é. Porque imagina se a sua família, que é tão sagrada a instituição casamento, você também levar. Você não vai ter os dois. A casa, o lar, ele é um aconchego, ele é um momento de paz, né? Então, por isso que é muito importante esse discernimento que a gente fala dos dois papéis. São papéis que você vai estar fazendo junto, mas que tem essa separação. Então, isso tem que ser muito blindado. E como que você vai conseguir fazer isso? Respeitando o próximo, que é o seu parceiro, né? Sabendo separar. A questão aí que tem uma dificuldade muito grande é a questão das finanças. Então, assim, entender que dentro de cada perfil, um às vezes vai ter uma oportunidade maior de ter esse trato maior com essa questão mais financeira, até a questão do perfil respeitar, entender a necessidade de cada um. Então eu vejo que assim, o que dá um pouco do frio na barriga é essa questão, né? Como que eu vou separar? Se eu tô ali, se eu tô. Então, essa questão do respeito e do papel. Você tá ali sendo você, mas você tá ali num outro papel. E não misturar, porque também o casamento, é o que eu falei, ele é uma empresa. Não ter uma situação para resolver, separar o ser humano da situação, não a pessoa, resolver o problema. Isso é muito importante a gente entender, não a pessoa, entendeu? Então, ter Uhum. esse desenho muito bem arquitetado dentro desse projeto. Por isso que é muito difícil, Everton, quando a pessoa, às vezes, ela vai empreender a dois por necessidade, se algo não está funcionando dentro do casamento. Então, você percebe que é tudo um processo, o autoconhecimento, o planejamento, né? Porque nada pode atingir a base familiar. Porque Uhum. a base familiar, se eu fugir na realidade, quando a gente faz pesquisa e a gente que trabalha, né, com business coach, puxa, por que que você quer ter um negócio próprio? Por que que você quer chegar lá? Ah, não, para dar o melhor para minha família. Então, quer dizer, você percebe que tudo que é feito é para a família, que é a base de tudo, né? Então, Uhum. se isso é tocado, se isso é ferido, é muito complicado, né? E lembrar, pegando um pouquinho o gancho que você falou, né? A questão do empreendedorismo para gerar as oportunidades para outras pessoas. Então, tem pessoas ali que você vai mudar a vida delas, né? Então, você não está ali simplesmente gerindo uma empresa com o seu marido pensando só nos objetivos de vocês. Vocês têm os objetivos e o propósito que vai levar você nessa caminhada. Porque na hora que o bicho pega, o que que vai acontecer? Muitas vezes, né? A força do propósito e essa união que vai ser o que vai dar sustentação para você continuar nessa caminhada, né? Uhum. Então tem que estar tudo muito alinhado. O seu projeto muito familiar mesmo, ter um relacionamento com os filhos. Olha, o papai e mamãe agora trabalham junto, a gente vai estar fazendo isso. Então, compartilhar. E a questão financeira, quando você casa e quando você trabalha, não existe mais segredo. Existe particularidade, talvez, das necessidades, mas tudo é um só. É unir as forças, é o poder do Uhum. nós, Isso né? aí. Então, às vezes, a vida pessoal, ah, não, não vou misturar, né? Porque eu tenho uma particularidade, quer dizer, dentro do casamento não existe isso, né? Então, por isso que é muito importante, Everton, essa preparação, né? Isso não vem pronto, né? Eu falo por nós, assim, que fomos indo no empreendedorismo, fomos aprendendo, mas, assim, eu acho que foi muito legal também a gente ter tido essa parada, né? Foi quando a gente, na realidade, estava no empreendedorismo, a gente voltou para o mercado, a gente se reestruturou,
Então, assim, sempre o propósito ali alinhado, mas a gente também reconhecer o momento de você dar uma reestruturada. Isso é muito importante, né? E o ideal também é o que eu falo, sempre se preparar para ir para investir a dois como oportunidade, né? E o casal olhar isso, né? E é uma forma até de você, o casal tá mais junto também, tá mais unido, né? Eu acho que é isso que é o objetivo final. Essa crescer junto, buscar os objetivos juntos, né? Passar os desafios juntos, né? Esses desafios venha com o que acontece, né? Que ninguém está ali munido de não passar isso muitas vezes, que vai dar força para o casamento, né? Uhum. Mas não é isso que vai ser a sustentação do casamento. O casamento já tem que ter uma base para, se acontecer, você ter essa força, Sim. né? Então, às vezes, o receio é essa separação, é ser tudo muito misturado, porque às vezes é necessidade os dois, tá desempregado, foi empreender. Então acaba tendo essa confusão, mas quando você tem esses papéis alinhados, entender o papel de cada um, entender o poder do nós, entender a questão dessa confiança aí em relação às finanças, né? Entender, puxa, a necessidade de cada um, né? O papel que você falou, acabou de falar, de você às vezes trabalhar sem ganhar, não vai ter salário, você vai ter que abrir mão. Então, você percebe que tudo faz parte de um alinhamento, de um propósito em comum que você tem que ter, né? Então, acho que isso é bem importante aí e a pessoa ter isso em mente, né? Essa preparação para empreender. Isso é o mais Legal. interessante, Ana, tá? agora que eu olhei aqui, a gente já está em cima da hora. A gente vai aqui Nossa! só mais um tempinho aqui, só para você responder mais Tá. duas perguntinhas aqui bem rápido, para a gente avançar. Ó, a gente conversou Tá bastante, bom. foram várias dicas aí. Agora, o que que você poderia resumir? Sim. É importante, você poderia elencar para o empreendedorismo em casal aí. Tá. Olha, a extensão, né? A extensão do propósito de vida. Eu acho que isso é muito importante. Propósito junto, né? Esse propósito de vida junto, ter os mesmos objetivos, Objetivos. Uhum. né? Isso é a base tanto do casamento como para o negócio. E eu falo aqui, do respeito e a maturidade, né? Ter essa visão de maturidade. Puxa, entender que você vai para o empreendedorismo, você está lidando com outras pessoas, não olhar só para o seu umbigo, pensar só no seu. É algo muito maior. Pode ser um pequenininho que você começa, mas olhar grande, né? Blindar o casamento, porque o casamento, ele tem que ser blindado, né? Então, acho que isso eu quis passar essa mensagem, porque ele é a base da sustentação. Somar as habilidades, né? E respeitar as habilidades de cada um. Às vezes você não é boa naquilo, não vai questionar que você não é. Você pode aprender. Por mais que você se esforce, você vai aprender, você pode conseguir. Mas entenda que naquele momento talvez seu esposo é melhor naquilo. Entendeu? Ter esse E respeito humildade, muito né? e entender. E humildade e o comportamento empreendedor. Tem que ter esse comportamento empreendedor, né? E separar a vida pessoal e profissional, porque você tudo que vai conquistar é para refletir na sua vida pessoal, com a sua família. Você concorda Uhum. que volta, a roda volta? Isso é bem importante. E como dica, o que que eu falo? Eu super aprovo, eu acho que assim, a gente está falando aqui com várias pessoas, começa a pensar no empreendedorismo dentro da sua casa, compartilhe com seu esposo, senta, o que que você gosta de fazer? Ah, não, você não pensa já dar passos muito longos, assim, "Ah, já vou sair do emprego, não. Começa um estudando, chega no final de semana, vamos ler alguma coisa de empreendedorismo. O que que você gosta de fazer? O que você acha que a gente poderia montar? O que que você acha que eu deveria estudar? Começa a ter esse olhar dentro da sua rotina, com pequenas oportunidades, né? Às vezes, assim, um continua no corporativo e vai acreditando na sua esposa, vai acreditando no seu esposo que ele tem potencial, que ele pode fazer mais. E um vai ajudando o outro e começa a se preparar, porque a quatro mãos vai chegar num objetivo em comum e começa um negócio devagarinho. Hoje a gente tem um mundo aí de informações, a gente tem oportunidade, a gente tem curso, a gente tem ferramenta. Então, assim, Everton, hoje está muito aberto para investir, para você começar um negócio a dois, né? Com um projeto de vida mesmo, vai ser uma extensão
do seu casamento. Envolva seus filhos, né, nesse projeto. Vamos pensar como a gente pode construir, vamos montar aí um negocinho em casa, que mamãe sabe fazer, que ela pode vender, o que que eu vou ajudar ela, eu vou investir um pouquinho de dinheiro, vou guardar, mais para frente eu vou sair do emprego. Então, assim, começa a dar essa movimentada dentro da família, né? Você vê tantos casais aí que a esposa muitas vezes está saindo para trabalhar, às vezes para ganhar um pouquinho menos, deixa o filho na escola o dia inteiro, porque às vezes não tem um apoio, mas também trabalha. Não, trazer isso para dentro da família. Isso só vai trazer essa união do casal e com certeza gerar aí muitos resultados. Então, eu acho que a gente está no momento aí muito deixar um pouquinho, às vezes esse preconceito, não, minha esposa não consegue, eu que sou o provedor, abrir um pouco a mente, Uhum. né? E construir isso junto. Acho que é muito válido e a gente está aí, estamos aqui para ajudar, para dar dica, né? E a pessoa startar esse projeto de vida que é empreender, que é fascinante, né, Everton? A gente já está há quanto tempo fazendo isso? Quem disse que a gente quer parar? Fala a Uhum. verdade. A Pessoal, gente não quer agora ela parar. falando aqui, veio ter uma ideia aqui. Quem tiver interesse aqui, ó, vamos fazer uma mentoria para casais empreendedores aí. Quem quer empreender, quem já empreende, está com os desafios. Quem quiser aí participar, fala com a gente aí. Vamos ver, Chama a criar gente. um projeto desse aí, ó. Projeto de mentoria para empresários, casais de empreendedores aí, empresários, As né? empresários. Ó, legal, vamos lá. Daí a gente consegue trabalhar o casal ali. É bem interessante. Veio a ideia aí, vamos lá. Muito. Quem tiver interesse, fala com a gente aí que a gente vai Então, pegar os nomes aí para de repente criar um é, grupo aí, tá? sim. Ana, legal. A gente tem Que que encerrar bom. aqui. O que que eu vou pedir para você? Agradeça aí tudo que agradeça o Sim. pessoal aí, tá? Finaliza aí e queria que você desse aí talvez alguma dica de livros aí, de repente para indicar. Eu vi que você Sim, com estava até vendo certeza. alguns livros aí, de repente dá a dica e já encerra aí a tua parte, tá Legal. bom? Olha, um livro que fez total diferença no nosso processo foi o Casamento Blindado. Eu recomendo esse livro, né? Eu já fiz vários estudos dele, e assim, eu falo que é uma bússola assim para mim, acompanho aí é um movimento mesmo, o Casamento Blindado. Que aqui fala de todas as áreas, fala de como empreender em casal, o papel de cada um, então ele é bem interessante, tá? As Cinco Linguagens do Amor, né, Everton? É um livro que ajudou bastante a gente, que a gente gosta bastante de recomendar. Fala um pouquinho aí de como cada um é a comunicação de cada um, então isso é bem interessante também. E aqui o Desafio de Amar. É um projeto aqui em 40 dias, né? Isso é bem legal também quando o seu casamento às vezes não está funcionando como você gostaria, e você tratar do seu casamento para depois pensar no empreendedorismo. Eu acho que os dois livros, os três, ele fala um pouco disso, né? O Casamento Blindado já é um passo a passo aí bem interessante, um best-seller aí, né? Então, essa junção dos três livros pode ajudar muito o casal, né? Nesse desenvolvimento aí e nesse projeto de vida. Por que não, né? Por que não investirem juntos e estarem juntos e conquistar muito mais rápido, né? Os objetivos aí de cada um. Acho que essa que é a mensagem. O poder do nós, são forças juntas, né? Dobradas em busca aí do objetivo maior aí e com certeza conquistar mais rápido. Acho que essa que é a mensagem. E agradecer a todos a oportunidade, né? Dizer que empreender é muito legal, né? Não é fácil, mas cada dia você se transforma numa nova pessoa, né? Então acho que é um caminho aí sem volta. E eu torço aí para que todos aí fiquem uma luzinha acesa e comece a pensar aí, por que não? O meu parceiro pode me ajudar aí no empreendedorismo. A gente descobrir algo juntos e que com certeza vai dar muito certo. Essa é a mensagem. Legal. Agradeço pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Obrigada. Excelente a live. Agradeço a todos que ficaram com a gente aqui, pela participação. Eu vi aqui a última mensagem do Wellington, que participou bastante, todo o pessoal aqui que participou.
Muito obrigado aí por você estar dedicando o seu tempo, em busca aí de mais aprendizado, de mais conhecimento. E então é um prazer aí estar com pessoas como vocês aí, que pensam em estar sempre evoluindo aí. Esse que é o caminho, tá? E eu convido vocês, quem ainda não segue a gente, entra aí no Instagram, segue a gente. Essa live a gente vai pôr também no YouTube. Entra lá no YouTube, Sonhando o Futuro. Lá fica bacana também a gravação, porque eu corto a primeira parte que eu fiquei falando, né? E entra só o que realmente a Ana, como especialista, falou, né? Então é bem bacana, fica mais curto lá também. Então já segue a gente lá também no YouTube. E eu convido vocês já para estarem com a gente a semana que vem. O tema vai ser sensacional, vai ser o tema sobre inteligência artificial. Então, nós vamos contar um pouquinho aí o que está acontecendo, todas essas mudanças aí que está todo mundo falando. Então, ou seja, vem para cá para você estar antenado aí o que está rolando aí, né, com essas mudanças no mercado, tá? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos. Excelente noite a todos. Deus abençoe a todos aí. Tenham uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Ana. Boa noite. Tchau, tchau. Ah, obrigada. Valeu. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.